Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor Yahushua, meus queridos irmãos e irmãs, a todos os meus amados seguidores do YouTube e do Facebook. Sejam bem-vindos a mais uma live abençoada. Hoje eu quero estar compartilhando essa tarde, esse momento, independente do horário que você vai assistir a essa live, que você ouça ela com bastante atenção, prestando bem atenção nas informações, porque eu não venho trazer aqui desinformações, eu não venho aqui desinformar ninguém, mas venho trazer informações das quais nem todos trazem. Estou aqui compartilhando aquilo que eu sei, que eu tenho recebido da espiritualidade, recebido do Senhor, e isso é o que eu gosto de fazer, é estar compartilhando não o terrorismo, e nem quero aqui ser sensacionalista, mas pelo contrário, esse é o meu propósito de vida, minha missão na Terra, e esse é o meu chamado, né? Meu chamado, qual o Senhor tem feito a mim, né? O tema hoje da mensagem que eu quero estar compartilhando nesse momento, o tema da mensagem é Sinais do Fim dos Tempos na Bíblia. Eu quero estar compartilhando aqui todos os sinais do fim dos tempos que se encontram dentro da palavra, dentro da Bíblia, dentro da espada, do mapa que é a Bíblia, do mapa que é a palavra do Eterno. Então eu quero estar aqui compartilhando alguns versículos os quais falam sobre o sinal dos fins dos tempos. Todos esses sinais que nós estamos vivendo na Terra. Os sinais dos fins dos tempos, dos quais descrevem todos os acontecimentos que estão sendo vividos no planeta, que vão culminar na segunda vinda de Yahushua para a busca da sua igreja. Versículos que falam sobre os últimos dias. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 21. Nos últimos dias, diz Yahweh, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os filhos... Espera só um momento.
Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois bem, esse é uma das profecias do Salvador Yahushua para os últimos dias. Quais últimos dias? Esses últimos dias que nós estamos vivendo na Terra. Sinais dos quais estamos a enxergar escancaradamente debaixo dos nossos olhos e que infelizmente muita gente não tem levado muito a sério, né? Porque acham que todos esses sinais que nós estamos vendo escancaradamente, que estão sendo à mostra diante dos nossos olhos, as pessoas elas pensam que são sinais naturais da própria natureza, sendo que todos esses sinais que nossos olhos estão vendo são sinais que foram profetizados pelo Salvador Yahushua, né? E sinais que muito em breve está indicando o retorno do Messias. E quero informar aqui para você que está me acompanhando que o retorno do Salvador não é uma conspiração. Esses sinais são sinais de que a própria Bíblia tem nos indicado. E se você parar para analisar um sinal após o outro, foram estes profetizados pelo nosso Senhor e Salvador. O problema é que as pessoas, elas não querem então se dar importância de fazer a sua busca constante. A humanidade ela não quer se doar o seu tempo para buscar a real verdade de cada fato. Não quer fazer seu próprio estudo bíblico, seu próprio entendimento, mas preferem estarem buscando o conhecimento alheio. Sinto muito em informar que o estudo para você entender melhor do que está por vir sobre a terra, sobre os homens, sobre toda a cabeça humana e sobre o universo, é necessário que você abra mão dos conhecimentos alheios e de tudo aquilo que você tem aprendido nesses últimos tempos e buscar se aprofundar no conhecimento das Sagradas Escrituras, no conhecimento bíblico, pedindo discernimento do Eterno, para que Ele possa instruir-te a aprender aquilo que você muitas vezes pensa que sabe,
e que acabar não sabe. Você precisa ter uma conexão profunda com a fonte em seu interno. Nós temos as respostas quais precisamos no nosso interno. Mas para que você possa ter as respostas em seu interno, é preciso você, então, o quê? Mostrar a decisão de receber as respostas internas no seu interno. Não existe coisa tão melhor, meus amados, de nós buscarmos a fonte, a pergunta da fonte interna, para conseguirmos entender, para depois nós levarmos adiante. Isso é interessante. Veja que aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 21, esse versículo fala sobre o fim. Os versículos que eu aqui vou apresentar são versículos que anunciam a segunda vinda de Yahushua. São versículos que mostram o real sentido de tudo isso que nós estamos vivendo na Terra. Quero agradecer aos amados aqui que estão aqui. Fico alegre, me alegro bastante em ver que tem gente que me acompanha e que curte a minha live, tá? Eu fico muito alegre de saber que eu tenho amigos, colegas, admiradores que gostam, que curtem, que compartilham. Isso me alegra bastante. Isso me traz alegria no coração, porque eu estou aqui fazendo a minha parte, mesmo que exista alguns outros que não curtam a mensagem, que não gostem da palavra, né? Mas mesmo assim eu estou aqui dando o meu melhor, me esforçando para ganhar não almas para mim, mas almas para aquele que me deu a vida, que me soprou a vida, essa vida perfeita, essa vida maravilhosa, esse respirar do meu dia a dia, esse ar que eu respiro. Glorificado e exaltado seja Yahweh por cada membro que se encontra aqui nesse momento, que parou um pouco do que está fazendo para estar aqui, ouvindo essa alma trazendo a mensagem verdadeira de Yahushua para os ouvidos ouvir. A palavra do Eterno é um alimento maravilhoso que nos fortalece em meio às dificuldades e em meio ao caos. Não existe alimento tão perfeito que o alimento do Criador. Esse alimento. Não existe outro ensinamento que venha nos fortalecer que não seja a palavra do Eterno Soberano. Na minha opinião, não existe outra palavra, outro alimento melhor do que o alimento verdadeiro vindo do céu, vindo das mãos do Eterno, do conhecimento criado pelo próprio Pai.
pelo próprio Senhor, pelo próprio Pai Divino, né? Esses versículos todos que eu irei apresentar aqui são versículos dos sinais dos fins dos tempos. Nós já estamos vivendo o sinal, cada sinal nós estamos presenciando. Se você parar para observar, nem tudo a mídia conta. Nem tudo e nem todas as coisas a mídia nos mostra. Porque nem sempre ela irá falar aquilo que a gente deseja, né? Porque existe uma manipulação no mundo, nessa terceira dimensão, nesse mundo que vivemos. Porque toda informação, ela é manipulada. Por quê? Por que eles manipulam todas as informações? Para manter o seu rebanho desinformado, sem saber de muita coisa, sem nenhuma compreensão, sem nenhum autoconhecimento de nada, sem nenhuma visão do externo. E a palavra do Senhor, nesses versículos que eu irei apresentar nesse momento, ela nos revela vários sinais. E estes sinais nos indicam que o fim dos tempos está próximo. O fim de tudo o que nós conhecemos, começando dos seres humanos, está muito perto. Mas muito próximo, muito, mas muito perto. E a palavra do Eterno, ela diz para nós que isso não é somente um sinal qualquer planejado pela natureza e nem pelo Eterno. O Eterno, ele permitiu que isso viesse a acontecer sobre a terra para que as pessoas viessem a saber que existe um Criador, que existe um Senhor, que existe um Pai Divino que permite todas as coisas acontecer quando Ele vê que os homens estão brincando. Muitas coisas nossos olhos irá ver nesses últimos dias. Não sei se os irmãos estão conseguindo me ouvir. Glória ao Criador Yahweh pela mais uma vida que entrou aqui. Muito obrigado, meus amados. Fico muito com gratidão, tá? Eu sinto uma gratidão muito grande no meu coração de vidas gostarem do que eu venho trazendo aqui. Isso é muito legal. Sabe, porque eu estou fazendo isso aqui não é para aterrorizar ninguém. Mas, pelo contrário, isso é um propósito. Eu vivo disso. Eu vivo disso aqui. Né? Eu vivo compartilhando. Eu gosto de estar compartilhando. Não estou aqui cobrando dinheiro de ninguém, mas quem quiser ter oportunidade de nos ajudar meu canal também no YouTube, podem ficar à vontade. Vou deixar minhas contas aqui em Pix e bancário. Mas não estou obrigando ninguém a fazer isso aqui, tá? Ajuda quem quer, quem sentir no coração, quem sentir-se sensibilizado. Todo valor é bem-vindo. Uma oração também bem-vinda, não importa. Você sabe. Você faz aquilo que você pode, né? Pois bem, a nossa vida é única.
Nós temos uma única vida. Então a gente tem que tratar dessa vida da maneira que o nosso Criador nos impõe. Ele dá instruções para tratarmos corretamente da nossa vida, tanto sendo ela física, mental, emocional ou espiritual. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo na Terra, nessa terceira dimensão, a gente tem que procurar sempre cuidar da mente. Porque a mente é o terreno que eles têm um alvo. A mente humana, ela não pode se encontrar muito frágil, mas a mente tem que estar fortalecida. Por quê? Por que a gente tem que buscar fortalecer nossa mente? Porque nós estamos no fim de tudo, no fim de todas as coisas, no fim da era. Ao mesmo tempo, estamos no fim da era. Está havendo duas coisas ao mesmo tempo. Uma informações e desinformações. As duas coisas estão sendo liberada. Então, por isso que a gente tem que preparar a mente, fortalecê-la, para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos errar, para que nós não venhamos desinformar outras pessoas também. Então a gente tem que cuidar, tem que haver um cuidado, porque o fim de tudo chegou. A era da destruição chegou, a era do fim dos tempos chegou, nós já estamos vivendo. Mas é como a palavra do Senhor diz, Yahushua fala na sua palavra, que haverá guerra, falsos mestres, falsos cristos, né? Abandono da fé, desastres naturais, fome, má conduta do ser humano, esforço pela paz e pela segurança, morte de igrejas que são contra o que está sendo implantado na face da terra, a anunciação da palavra do Eterno, que nem tudo está correto, tem ambas coisas, tem um yin yang na terra acontecendo. Por isso a gente tem que buscar fonte dentro da gente. Nós somos um universo em miniatura. Nós fomos chamados para fazer não a nossa própria vontade, não para servir nós mesmos, mas para fazer a vontade do próximo e servir o próximo. Porque não é isso que a palavra do Neyarro nos ensina? Para fazermos aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente foi chamado para fazer, aquilo que Ele confiou em nossas mãos a realizar. A palavra do Eterno, ela descreve os sinais dos tempos e todo tipo de acontecimento. E todos esses tipos de acontecimento, eles vão culminar na segunda vinda do Salvador Yahushua para buscar a sua igreja. E não pense que Yahushua vai vir novamente como da primeira vez. Não. Ele virá como um juiz e julgará as almas. Não pense que ele virá nessa segunda vinda e vai buscar qualquer igreja. Também não.
Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Ele tem compromisso com aqueles que permanecem até o seu último dia sendo fiel. Tem muita gente que infelizmente pensa que na segunda vinda de Yahushua para buscar sua igreja, vai buscar qualquer igreja, qualquer tipo de igreja que está aí. Não é assim. Não é dessa forma que vai. Não é assim. Porque para Sião não entra qualquer pessoa. Não entra qualquer um na cidade de Sião. Não pode. Porque na cidade de Sião, lá na cidade de Sião, Sião é uma cidade pura, é uma cidade santa. E não é qualquer um que vai ter acesso a ela. E as coisas que estão lá em Sião. Não é dessa forma que é ministrada no lar. Não é assim. Não é desse jeito, não é dessa forma como a religião ensina. Felizmente a religião, é a triste realidade que a religião ela implantou na mente das pessoas coisas que não tem conexo com a verdade. A religião ela tem ensinado coisas desconexas. A religião desconectou totalmente o ser humano do próprio Criador, do seu Criador. A religião, ela impôs na mente humana ensinos que estes ensinos desconectaram o ser humano do seu Criador. Enfim, a religião diminuiu o ser humano e cresceu. A religião, ela impôs na mente do ser humano o seu próprio ensino. Arrebentou e estragou o verdadeiro ensino deixado por Yahweh, revelado por Yahushua na sua palavra. Infelizmente, muita gente gamada pela religião, amar os paradigmas e os dogmas que a religião própria, que não é de Yahushua, o nosso Senhor e Salvador, que não foi criada por Ele, se permitiram serem destruídas, serem desinformadas, porque a religião ela desinformou muita gente. A religião ela fez a lavagem cerebral na mente humana, no cérebro das pessoas. E hoje as pessoas elas vivem de paradigmas, dogmas e crenças limitantes. Mas esse mal não foi implantado por Yahushua, mas esse mal foi plantado pelos líderes, pelos profetas, pelos missionários, pelos pastores aí que não convém, que é totalmente esses caras aí que dizem que são servos do Altíssimo, dizem que servem ao Eterno. Esses caras aí, eles não passam de ladrões corruptos, lobos, devoradores, que só querem arrancar a lã das ovelhas. O interesse desses caras aí que se intitulam de pastores, servos do Eterno,
que se intitulam de profetas, missionários, esses aí que dizem que foi o Eterno que levantou, que chamou, que escolheu. Esses daí, eles só querem arrancar o que a ovelha tem. Querem viver do que a ovelha tem. Essa é a verdade. E quando a verdade ela é dita e revelada através da verdadeira igreja do Eterno, cheia do Espírito, cheia do conhecimento, cheia da verdade, que carrega a verdade consigo, incomoda. A verdade, quando ela é compartilhada, ela remexe a panela do inimigo. Então, os sinais que nós estamos vendo escancaradamente diante dos nossos olhos não são sinais naturais da própria natureza. Foi tudo premeditado, mas com a permissão do Criador. O Criador permitiu que tudo isso viesse a acontecer. A ira do Eterno, o juízo dele está sobre nossas cabeças. A ira do Eterno se aproxima. Pode ver, observe que a ira do Salvador está próxima. A ira do Pai Divino, do Pai da Graça, está muito, mas muito próximo. Tudo isso está indo de uma forma muito rápida e acelerada. O dia da redenção da igreja está próximo, está por vir. E ontem eu estava assistindo a um filme, que o nome do filme eu quero estar compartilhando depois, tá? Agora não. Porque a mensagem aqui é outra coisa. Tudo que está aqui no meu coração eu quero estar compartilhando aqui com os amados irmãos. Para quem acredita, né, do que eu falo, para quem crê, para quem não é descrente, tá? Para quem acredita no que vai ouvir. Porque nem todo mundo acredita no que ouve. Só vão passar a acreditar no que estão ouvindo quando acontecer consigo. Aí é diferente. Porque o mundo vive igual Tomé. Só acredita que aquilo vai acontecer, que o Eterno, através dos seus, está falando constantemente. Quando acontecer consigo. Aí é depois que vai acreditar. Aí é tarde. Não tem mais para onde correr. E ontem eu estava assistindo esse filme e isso veio, muitos insights na minha mente veio. Muitas revelações veio a mim. Esse filme, o nome está na plataforma da Netflix, tá? Da Netflix. Ele se encontra lá. Quem não assistiu, eu recomendo que assista, porque ali naquele filme está totalmente tudo escancarado ali, tá? Muita gente assiste um filme na plataforma, nesses streamings, para passar o tempo, acha que é para entretenimento. Não, meus amados. Os filmes, eles nos passam mensagem, porque eles têm mensagens ali. Existem filmes que têm mensagens a nos passar. E para a gente entender a mensagem do filme, é preciso a gente estar ligado no Espírito. Ter o discernimento para discernir qual o tipo de mensagem que o filme quer nos passar. E esse filme está todo mundo comentando sobre ele. Ele está na streaming, na plataforma da Netflix. E o nome do filme é O Mundo Depois de Nós. Ali está totalmente tudo escancarado o que estão preparando, tá? Para a humanidade. Coisas macabras
cabras estão sendo preparadas. Se a humanidade soubesse o que está por vir em 2024, iriam se buscar o preparo físico e espiritual. Mas, como as pessoas não querem, né? Como estão tão hipnotizadas, buscam se entreter aqui, mas não buscam a real verdade de se preparar fisicamente e espiritualmente. Eu, desde o dia que tudo isso começou, eu já sabia que tudo isso ia começar. Todas essas coisas, esses sinais vindouros sobre a terra, eu já sabia. Muito antes disso tudo acontecer. Já sabia que ia acontecer isso, eu sabia que o mundo iria presenciar todas essas coisas, que as vidas iam morrer, que o mundo ia paralisar. Eu já sabia que tudo iria se fechar ao nosso redor, que nada disso iria passar, nada disso iria se normalizar, que as coisas não iam mudar mais de forma alguma. Infelizmente, isso daí tudo eu já sabia, tá? Quando eu aceitei a salvação, quando eu comecei a me despertar, não digo aqui que quando eu despertei eu não senti dor, mas eu senti dor. Porque o processo do despertar espiritual, ele envolve a dor também. Eu não vou chegar aqui e dizer a vocês que no meu processo de despertar espiritual, da minha consciência e do meu profundo subconsciente, eu não vou chegar aqui com vocês dizendo, não, quando eu despertei espiritualmente eu não senti dor. Eu vou estar mentindo. E uma coisa eu odeio, detesto, é mentir. Mentir, não gosto. O que eu tiver que falar, eu vou falar. E o que eu tiver que dizer, eu vou dizer. O processo do despertar, ele é bom, mas ao mesmo tempo é doloroso. Porque quando a gente desperta, a gente ainda tem um resíduo de dogmas, de paradigmas, entendeu? E o processo do despertar espiritual, nem todo mundo aguenta, nem todo mundo consegue passar na prova, no teste. Não é para todo mundo, né? O meu dever aqui, a minha missão, não é forçar ninguém a despertar consciência, mas é falar o que vem, o que eu recebo de informações da espiritualidade, chegar aqui, abrir a câmera e estar anunciando aqui tudo aquilo que eu recebo de informação. Mas não para estar forçando ninguém a despertar a sua consciência. Forçando vidas a entender o que eu estou falando. Eu não estou aqui para isso. Não fui chamada para forçar ninguém a acreditar no que eu acredito. Mas pelo contrário, eu estou aqui para fazer a vontade eterna do Pai. Para dar continuidade naquilo que Yahushua começou quando esteve aqui. Para levar e trazer a mensagem. Aí a pessoa passa a despertar, decide despertar, alcançar o despertar espiritual, aí é com ela. Porque eu faço a minha parte. Eu levo e trago a mensagem. Eu planto a semente. Aí a pessoa para lá, com ela e o Pai.
da fonte divina dentro de si, para buscar mais profundamente orientações e instruções do seu interno, do seu subconsciente. A palavra do Senhor, ela nos revela muitos sinais. Não são poucos sinais que ela nos revela. Primeiro aqui, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero estar lendo esse resumo aqui. Porque a Bíblia ela nos revela vários sinais. Muitos sinais, como eu disse. Que indicam que o fim dos tempos está próximo. E que o fim da era se aproxima. Primeiro, guerras. Yahushua afirma em Mateus, capítulo 24, versículo 7, que nos últimos tempos, antes do fim, nações entrarão em desacordo. O que nós estamos vendo? Nós já estamos vendo isso, não estamos vendo? Guerras e nações entrando em desacordo. Não é entrando em acordo, e sim em desacordo. Trazem um acordo e uma desacorda da outra. Segundo, falsos mestres e falsos cristos. Muitos se levantarão anunciando que são o nome, Vários nomes. Que são o quê? Jesus Cristo, Yahusha, Deixa eu ver quem mais, Adonai, deixa eu ver quem mais, Deus. Enfim, nomes aí. E na realidade conseguirão enganar muitas pessoas. Mateus 24, 5. Quando Yahushua voltar, ele virá com grande glória e esplendor, e ninguém poderá negar que ele é o Senhor. Terceiro, abandono da fé. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, a palavra do Criador nos diz que algumas pessoas abandonarão a fé, porque seguirão os ensinamentos de espíritos malignos e enganadores. Por isso, devemos nos manter firmes no que a Bíblia ensina. É por essas e outras, meus amados, que nós precisamos fortalecer a mente e nos manter firmes diante da verdade. Porque isso que eu li aqui, o abandono da fé, nós já estamos vendo. Tem muita gente que já abandonou a fé e não sabe que abandonou a fé. Tem muita gente desacreditada, que não acredita mais. Porque tem gente que está tão fria que já não acredita mais que Yahushua está próximo de voltar. Tem gente que nem acredita que Yahushua existe e que ele vai voltar para vir buscar a sua igreja. Tem gente que não acredita mais que, presta atenção no que eu vou falar aqui, presta atenção no que eu estou falando. Tem gente que não crê mais que a verdade é verdade. Porque deu legalidade, prestou mais atenção, se conformou mais com a mentira e o engano do que com a verdade. Tem gente que acha que a verdade é um engano e que um engano é a verdade. Sendo que o engano ele é apresentado não para ajudar a igreja no seu processo de evolução,
Mas o engano ele é apresentado para diminuir a igreja e trazer a igreja para dentro da desinformação. Não é? É isso aí. Isso é correto o que eu falei aqui. É desse jeito e é dessa maneira que o inimigo trabalha. E por isso, todo esse fato de manter a manipulação constante e manter as pessoas desinformadas, muitos abandonaram sua fé. E já não acreditam mais no que a palavra, no que a Bíblia ensina. Já não crê mais. Porque está tão desinformada, sua mente está lavada, está hipnotizada, está cega e que não consegue mais enxergar a verdade. Que não jamais acredita no que está por vir nesses últimos dias. E breve era como eu estava falando aqui. Eu vou estar trazendo aqui as análises que eu fiz desse filme que eu assisti ontem. Que eu creio que nem todo mundo tem acesso à plataforma da Netflix. Mas eu recomendo que assista esse negócio, esse filme. É um filme de 2 horas e pouco. Mas ali tem muita coisa, mas muita coisa escancarada. Ali tem um monte de mensagem. Muita mensagem, não é pouca mensagem. Porque para eles começarem a fazer algo contra a nação, contra o povo, contra a população, eles mandam mensagem. Primeiramente, eles nos jogam a mensagem por meio das plataformas que são dele, que pertencem a ele. E a gente tem que estar ligado no espírito para discernir todas as coisas que iremos ver diante dos nossos olhos, para que a gente venha entender o processo do mal, né? E é isso. Eu recomendo que assista O Mundo Depois de Nós. Tá? Tem muita coisa lá que eu vou estar trazendo aqui, as minhas análises que eu vi ao assistir. 4. Desastres naturais e fome. Outro sinal que o fim está próximo são catástrofes, como vemos em Mateus capítulo 24, versículo 7. Tipo, a gente já está vendo isso. Enchentes, secas, incêndios, tsunamis, terremotos, fome, escassez, miséria, peste, muitas doenças diferentes, uma após a outra, mortes e etc. Assim como a fome para muitas pessoas. 5. Má conduta do ser humano. Vemos em Mateus capítulo 24, versículo 2 e 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 2 ao 3. Que nos últimos dias o comportamento mal do ser humano vai piorar. Nos últimos dias a gente já está vendo isso, porque já chegou o processo de nós vermos a olho nu que as pessoas iriam mudar radicalmente de forma do seu comportamento. Isso a gente já está vendo. As pessoas já estão mudando de personalidade, então já estão se comportando de uma forma que não são verdadeiramente pessoas, mas sim cães híbridos. Pessoas que serão programadas futuramente para praticar aquilo que os seus donos
querem que elas pratiquem. Teve um dia que eu estava sentada na cadeira, estava mexendo no telefone, e aquilo veio no meu subconsciente e disse que eles não queriam estar mais somente com essas pessoas, manipulando essas pessoas que nós vemos aí no Telegram. Quem tem acesso ao Telegram vai ver pessoas atacando umas às outras, matando, agredindo fisicamente ou até com palavras. Eles não estavam querendo mais viver assim, em fase de teste. Porque, meus amados, eles estão em fase de teste. Eles estão, pode observar que um aqui, outro ali, um acontecimento aqui, outro acontecimento ali, outro acontecimento mais ali, um acontecimento outro na outra cidade, um acontecimento na minha cidade, um pouco acontecimento na sua cidade, ou na cidade de outra pessoa, ou na cidade de um conhecido nosso. Tá assim, um aqui, outro ali, outro bem ali, outro lá e tal. Você está no canal. Só que eles não estão querendo ficar mais dessa forma, entendeu? Eles não estão mais querendo viver nessa fase de teste. Eles estão querendo ligar totalmente, programar, desprogramar a mente humana dos seus soldados, que aceitaram o negócio lá, o líquido do dardo inflamado, não é? E eles estão querendo desprogramar a mente humana e reprogramar a mente humana para agir da maneira, do jeito, da forma que eles desejam. Eles querem mudar radicalmente, totalmente o comportamento humano verdadeiro para um comportamento mais violento e agressivo. E isso vai acontecer porque a gente pensa, o homem está vivendo como Tomé, só vai acreditar se ver. Aí quando vê o acontecimento acontecer diante dos olhos, bem escancarado, debaixo da visão, aí é quando vai acordar e despertar, e aí vai querer mudar o que está vendo e não vai poder mais, porque foi avisado. Até o momento que está aqui, está sendo avisado. Até o tempo, o Eterno está usando os seus para avisar. Mas nem todo mundo está querendo acreditar que o Eterno está falando através dos seus não é nenhuma teoria da conspiração, e sim a pura e verdadeira e real realidade que o mundo irá presenciar. Aí você diz, aí você que me segue diz, é você que está aí, está dizendo assim, mas como? A má conduta do ser humano já existia. Aí eu lhe digo, sim, o ser humano já vivia a sua má conduta. O ser humano já era violento e agressivo. O ser humano já era corrupto e mentiroso. Isso é verdade.
Só que isso vai se intensificar, vai triplicar mais ainda. Ah, mas o homem já tinha todo esse comportamento. Sim, legal. Verdade. O homem já tinha esse comportamento violento, agressivo, mentiroso. Verdade. Exato, concordo. Mas isso vai triplicar, vai se tornar uma coisa geral e intensa. Muito em breve vai geral e intensamente se intensificar. Isso que nossos olhos vê sobre a terra, diante de nós escancaradamente, diante da nossa visão, isso é só o começo de tudo. É como o irmãozinho aqui embaixo falou. É o princípio das dores, mas ainda não é o fim de nada. Mas o fim do tempo da destruição, daquilo que a gente conhece, já chegou. Já foi assinada a humanidade, ela assinou um decreto da sua própria destruição. A triste realidade, é lamentável. Em 2018, quando houve a votação, as pessoas, elas nunca ninguém votou. Nunca ninguém fez nada. Porque tudo é manipulado. Ninguém escolhe homem nenhum para sentar-se na cadeira presidencial. Ninguém sabe de nada. Ninguém escolhe ninguém, ninguém elege, nunca ninguém elegeu ninguém. Não importa quem você eleja, quem você escolha, você não está escolhendo aquele lá. Porque quem escolhe são famílias, são seres poderosos acima de nós. São eles quem escolhem. Quem entra, quem sai, quem governa, o que o fantoche vai fazer, o que o fantoche vai falar, porque é tudo premeditado, programado, controlado e manipulado. Fique sabendo disso. Você não, no dia do que você sai do seu lugar e deixar de ser burro e buscar a verdade, encontrá-la, achá-la, bater na verdade, encontrar, achar a verdade, você vai dizer que eu estou falando a verdade. Que eu estou dizendo a real aqui. Estou jogando a real aqui, a verdade aqui. Porque ninguém escolhe ninguém. Ninguém faz ninguém. Porque nesse mundo tudo é manipulado. Eles dizem para você, enfiam na sua cabeça, manipulam a sua mente, que você faz o que você faz de 4 em 4 anos. Sendo que é uma mentira, uma farsa, um engano. E por isso que eles querem te manter desinformado, para que você fique um gado alienado, um demente, um desinformado, desequilibrado, um péssimo entendedor, entendeu? Que não acredita em porcaria nenhuma, que só acredita só no que eles falam. E se a verdade for falada, aí o gado alienado vai lá, fica com raivinha, demonstra ódio, e aí vem toda aquela briga por causa da informação verdadeira. O negócio é difícil, viu, meus irmãos? Porque a cada dia que passa, entra ano, sai ano, as coisas se dificultam ainda mais. As pessoas estão mais burras e alienadas. Estão mais hipnotizadas. Estão mais dando valor a mais os artigos enganosos do que os artigos verdadeiros. Essa é a verdade, infelizmente.
Essa é a triste realidade do ser humano. Sexto, esforço pela paz e segurança. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, afirma que haverá um falso sentimento de paz e segurança. 7. Morte de cristãos, que na verdade não é cristãos, tá? A morte da igreja verdadeira, porque essa palavra cristão ela não existe. É uma palavra criada por eles. No fim dos tempos, muitas pessoas morreram por anunciarem a sua fé, como é possível ver em Mateus capítulo 24, versículo 9 e 10. 8. Pregação do Evangelho. A Bíblia nos diz que o fim virá quando o Evangelho for anunciado em todo o mundo. Mateus capítulo 24, versículo 14. As boas novas do Evangelho têm sido anunciadas em todos os continentes, mas ainda há muitas pessoas que precisam ouvir sobre o amor de Yahweh e o sacrifício de Yahushua no madeiro. Aí eu venho aqui todos os versículos sobre os últimos dias. O primeiro que eu já li, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 ao 21. Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 5. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Yahweh, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Daniel capítulo 12, versículo 1 e 3. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Malaquias capítulo 4, versículo 1 e 2. Pois certamente vem um dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles. Diz o Senhor dos Exércitos: não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 ao 52. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 e 18. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de arro, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em arrucho a ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Marcos capítulo 13, versículo 32. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus capítulo 24, versículo 42 a 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 13. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Yahweh e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Lucas capítulo 21, versículo 34 e 36. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e está em pé diante do Filho do Homem. Mateus capítulo 24 ao 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isaías 65, capítulo 65, verso 17 ao 19. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo, e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 4. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia.
Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Yahvé, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Yahvé está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Yahvé estará com eles, e será o seu Criador. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Que versículo, todos esses versículos aqui nos revelam os sinais dos fins dos tempos. Todos esses versículos, no meu ponto de vista, estamos vivenciando tudo isso sobre a terra. E a partir do ano que vem, muita coisa iremos vivenciar sobre a terra. Muitas e muitas e muitas coisas pesadas iremos ver. O mundo irá presenciar muitas e muitas coisas tão pesadas que o mundo, muito em breve, vai tentar procurar um lugar para se esconder. Mas não vai ter para onde correr. Porque tudo isso irá se destruir. Não é o mundo que vai destruir, e sim as pessoas. Pois elas assinaram o decreto da sua própria destruição e carimbaram. Triste a realidade que o mundo está passando. O próprio homem escolheu a sua morte e a sua própria destruição. O que resta de nós, despertos da consciência, acordados, é buscar Yahvé, buscar se preparar no físico e no espiritual, fortalecer o corpo, a alma e a mente, e se alimentar constantemente da palavra divina. E ouvir também muita frequência, muito mantra, meditar dia após dia, de manhã, de tarde à noite, constantemente, fazer a meditação constante, para que o nosso corpo físico esteja fortalecido, a nossa alma também, o nosso espírito seja forte. E vivermos uma vida energicamente equilibrada. E não usufruirmos e sentirmos o pânico e o medo, porque isso alimenta os demônios. Os vampiros se alimentam da nossa energia. E eu estou falando isso porque eu faço. Eu pratico. E eu tenho equilibrado, eu tenho melhorado muito a minha energia. E eu não deixo mais ninguém me desinformar, trazer até a mim desinformação. Quando vem a informação, eu já corro para minha própria fonte interna, já para buscar a resposta. Faça você também a mesma coisa, para que você não seja enganado. Eu vou ficando por aqui. Que o Eterno Yahvé, o Criador do Universo e de tudo o que aqui se encontra na Terra, abençoe a sua vida, fortaleça você no físico, no mental e no seu mental e no seu espiritual. Fique na paz de Yahushua. Se prepare. Não desista.
de buscar o seu preparo. Que o Eterno abençoe sua vida. Em nome de Arusha. Gratidão.